Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o processo de desfolha no bonsai. Então, se você tem interesse, segue no vídeo. Fala amigos, tudo bem? O meu nome é Michel Vivian, você está no canal SC Bonsai Terapia. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a desfolha, enquanto eu trabalho essa planta aqui. Pessoal, essa planta aqui é uma guajuvira. Eu invasei ela hoje, coloquei em um dos meus vasos da minha linha, da linha Michel Vivian. E pessoal, essa guajuvira eu coletei ela há mais ou menos uns 2 anos. E eu venho trabalhando ela, ajustando a estrutura, e eu acredito que vai ficar um material interessante daqui a alguns anos. E escolhi ela para falar um pouquinho sobre o processo de desfolha que eu vou fazer hoje, tá pessoal? Então, qual que é a intenção do vídeo? É falar um pouquinho sobre o processo de desfolha no bonsai e dizer por que fazer, quando fazer e se existem espécies que não devemos fazer a desfolha. Bom, para começar, por que fazer a desfolha no bonsai? Nós temos inúmeros motivos para se fazer uma desfolha no bonsai. Porém, tem muitas pessoas que querem fazer a desfolha, eliminar todas as folhas do bonsai, mas não sabem por qual motivo estão fazendo essa desfolha, né? Simplesmente vou desfolhar, tá? Mas por quê? Qual é o motivo dessa desfolha? Tem que se ter um motivo. Entre os principais motivos para a gente realizar uma desfolha, os principais são eliminação de folhas velhas, né? Então a gente pode ter um bonsai ali que tá bonito, tá bacana, né? Já tá brotando, porém ele ainda tem folhas velhas da última brotação, do último ano ou dos últimos anos, né? Então a gente pode fazer uma desfolha para eliminar essas folhas velhas e que haja uma brotação nova, né? Com folhas novas. Outro motivo para a gente fazer uma desfolha nos bonsais é a redução da folha. Vocês podem ver aqui, pessoal, que essa guajuvira ela está com uma folha de mais ou menos, acredito eu, que uns 4 centímetros, olha só. Tem folhas um pouquinho maiores, tem folhas um pouquinho menores, mas ela tem mais ou menos 4 centímetros. E é possível reduzir bastante as folhas das plantas, né? Principalmente de algumas, né? Como por exemplo a guajuvira, tá? Vou pegar aqui um exemplo, ó. Olha só, aqui eu tenho uma folha bem pequena com mais ou menos 1 centímetro. É possível reduzir bastante as folhas da guajuvira e algumas outras espécies também. Então, o processo de desfolha ele também ajuda na redução do tamanho das folhas, se realizado da forma correta, né? Como que a gente pode fazer para reduzir as folhas de um bonsai? Fazemos a desfolha, deixamos esse bonsai um tempo sem nutrientes, né? Aí pelo menos uns 4 meses, mais ou menos, sem adubar. Isso vai fazer com que ela não tenha tantos nutrientes para se desenvolver, então ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Isso acaba fazendo com que as folhas venham um pouquinho menores. Caso vocês venham adubar muito, principalmente com adubos que têm uma quantidade muito grande de nitrogênio, é provável que as folhas possam vir um pouco maiores do que viriam se você não utilizasse um adubo por um certo tempo, ou utilizasse talvez um adubo orgânico um pouco mais fraco de nitrogênio, né? Então é interessante realizar a desfolha para a gente conseguir reduzir as folhas dela. Porém é muito importante o pós-desfolha, né? Desfolhei, o que eu vou fazer agora no pós? Eu tenho que deixar um tempo ela sem nutrientes, né? Sem exagerar na adubação, e também, se possível, deixar ela passando um pouquinho de necessidade de água, né? Não podemos deixar demais, senão a gente vai perder a planta, né? Mas se a planta não tiver água de uma forma abundante, né? As folhas também acabam reduzindo um pouco. Então é bem interessante. Para reduzir as folhas de um bonsai, a gente fazer uma desfolha total, ou parcial às vezes, né? E adubar
pouco, ou com um adubo orgânico, ou até mesmo não adubar, e deixar ela meio que faltando um pouquinho de água, sabe? Só regar ela realmente quando ela está realmente precisando. Isso vai fazer com que as folhas fiquem um pouquinho menores. Então é um dos motivos para a gente conseguir, para a gente poder realizar desfolha. Outro motivo para a gente realizar desfolha, pessoal, é ajudar a planta a caducar, né? Tem algumas espécies que são caducas, ou seja, as folhas caem no inverno, né? no outono e no inverno, porém algumas caem de forma parcial, cai uma parte e a outra parte fica, a folha fica velha, fica feia, então é interessante que nós venhamos a ajudar a planta a finalizar, né, o processo, né, e ficar totalmente caduca com um processo de desfolha. Outro motivo de realizar o processo de desfolha, enxergar a estrutura da planta. E é isso que eu vou fazer hoje nessa planta aqui. Eu vou realizar uma desfolha total nela, porque a guajuvira aceita muito bem a desfolha total. E para conseguir enxergar a estrutura. Conseguindo enxergar a estrutura, eu consigo fazer a seleção de galhos, deixar aqueles que são interessantes, eliminar aqueles que não são interessantes e ter uma estrutura mais refinada para a próxima intervenção, que talvez vai ser daqui a um ano ou até um pouco mais. Então, eu principalmente uso muito essa desfolha, a desfolha para conseguir enxergar a estrutura. E conseguindo enxergar a estrutura, eu consigo trabalhar melhor na planta e deixar ela melhor para as próximas intervenções. Bom, tem outros motivos, pessoal, também para realizar a desfolha, mas eu acredito que esses são os principais. Eliminar folhas velhas e ter uma nova brotação, redução do tamanho das folhas, ajudar a planta a caducar e também para enxergar a estrutura interna da planta e fazer uma seleção e uma estilização melhor da planta, né? A gente consegue ver melhor os galhos. Beleza? Acredito que esses sejam os principais motivos para a gente realizar uma desfolha em uma planta. Bom, enquanto eu realizo a desfolha nessa planta aqui, nós vamos conversando ainda mais um pouquinho, né? Eu só vou aproximar a câmera um pouquinho mais, eu não vou aparecer, mas para que a planta possa aparecer e vocês possam ver o processo de desfolha e ver como é que eu faço. Talvez isso pode ajudar vocês no processo de desfolha das plantas de vocês. Beleza? Vamos lá? Pessoal, uma coisa bem importante, né, nesse processo de desfolha é que nós precisamos analisar a espécie antes de realizar qualquer tipo de intervenção nesse sentido. Por quê? Porque tem algumas espécies que não toleram a desfolha. Isso pode acabar acarretando na perda de um galho ou até mesmo de toda a planta. Principalmente juníperos, eles não toleram a desfolha total, né? A retirada da sua massa verde total. E tem algumas outras plantas que também não toleram, embora a maioria tolere de uma forma bem tranquila. Principalmente, pessoal, as nossas nativas, elas aceitam muito bem, né? A guajuvira, a jabuticaba, a pitanga, guabiju, deixa eu ver mais o que. Bom, tem bastante planta que aceita a desfolha, porém algumas não aceitam muito bem. O buchinho também não é interessante. Eu normalmente não faço desfolhas em ceriças, tá? Porque ela já tem a folha bem pequena, né? E acaba não sendo viável. Pessoal, então olha só, eu vou realizar a desfolha de que forma? Eu sempre faço dessa forma aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Eu não tiro toda a folha, mas eu deixo um pedacinho. Deixa eu mostrar para vocês o pedacinho que eu deixo aqui. Olha só, eu sempre deixo um pedacinho de folha, tá? Esse pedacinho de folha depois ele vai secar e vai cair, mas eu normalmente deixo um pouquinho de folha. É um hábito que eu tenho. Vi já alguns outros bonsaístas fazendo isso também. E resolvi também realizar esse processo deixando sempre um pedacinho. Não sei se isso evita de fato que o galho seque, mas eu acabo deixando
por segurança mesmo. Pessoal, para quem não conhece a guajuvira, eu tenho vários vídeos falando sobre ela aqui no aqui no canal. E a guajuvira, pessoal, é uma planta incrível, é uma espécie realmente incrível. Ela é muito resistente, eu acho que é uma das mais resistentes que eu já pude trabalhar. Dificilmente você vai perder uma guajuvira, né? Tem algumas pessoas que falam que o humus é assim, que o humus é bastante resistente, e de fato ele é. Mas olha, a guajuvira é a campeã, ela é muito forte. E o interessante que eu percebi é que pouquíssimas pessoas cultivam a guajuvira. Ela é mais proveniente aqui no sul. Eu sou de Santa Catarina e aqui em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande, tem de uma forma um pouco mais abundante, né? Mas pouquíssimas pessoas cultivam essa espécie. Até se for analisar em sites, dificilmente tem a guajuvira para vender. No meu site, que já vai colocar aqui embaixo, que é o scbonsaiterapia.com.br, não esqueçam do SC, tá, pessoal? Para que vocês possam cair no meu site. No meu site tem bastante guajuvira para vender. Bastante, não sei se é a palavra correta, mas acredito que deve ter pelo menos umas 6 guajuviras e bem interessantes, são bem bonitas, algumas pequenas, com uma estrutura bem legal. Vale a pena conferir lá, pessoal. É scbonsaiterapia.com.br. Como eu mencionei, ela não é uma espécie muito difundida. Até não sei por qual motivo, porque é muito bom de trabalhar com ela. Ela é muito resistente. Os galhos são flexíveis, é fácil de trabalhar com ela. Ela aceita muito bem a poda de raiz, aceita muito bem a poda aérea, aceita muito bem transplantes. Ela é realmente incrível, pessoal. Vale a pena ter uma guajuvira na coleção, e porque vocês vão ver o quanto é fácil trabalhar com ela e quão dinâmico é, porque vocês podem fazer diversos estilos que ela aceita muito bem. Pessoal, enquanto eu vou desfolhando aqui, olha só, já realizei a desfolha de alguns galhos. O Gia vai acelerar um pouquinho o vídeo, né? Não muito, mas para que vocês possam acompanhar esse processo de desfolha. E depois de terminar a desfolha, eu vou realizar uma pequena seleção de galhos, onde vocês vão poder acompanhar aí junto comigo uma pequena estilização, né? Para deixar a estrutura um pouquinho melhor. Beleza, pessoal? Vamos lá! Bom, pessoal, olha só, realizei então a desfolha e olha que bacana, pessoal. Quando eu tenho a desfolha, né, quando eu realizo a desfolha, eu consigo enxergar bem melhor a estrutura da planta. Consigo ver aqui galhos que eu já havia posicionado da primeira vez. E também consigo ver algumas coisas que cresceram depois de realizar esse processo. Olha só, essa aqui é a frente da planta. Essa deve ser, se eu não me engano, a minha terceira desfolha nessa planta. E a cada desfolha que a gente faz, a planta vai obtendo um resultado um pouquinho mais interessante. Agora, o que eu posso fazer, né, já que eu consigo visualizar um pouquinho mais a estrutura da planta, é fazer alguma seleção de galhos. Ver galhos que estão saindo para baixo, eliminar. Galhos, às vezes, que estão saindo reto para cima, em algum ponto, uma axila, alguma coisa assim.
ou quando eu tenho 3 galhos saindo do mesmo ponto. Então tudo isso que não é interessante para o projeto, eu acabo eliminando, né? Então acredito que agora eu vou realizar então esse processo. Uma coisa bem interessante, pessoal, seria legal que eu fizesse uma aramação nesse bonsai, né? Porém, eu não vou fazer uma aramação agora. Eu somente vou fazer uma seleção de galhos. Acredito que já vai ser interessante. Esse galho aqui, a minha intenção vai ser depois engrossar ele, tá? Esse galho aqui, ó, ele está bem posicionado, tá bifurcando legal, só que talvez eu vou eliminar esse aqui porque ele está muito próximo desse. Deixa eu ver aqui. Eu acho que sim. Se bem que, se depois eu puxasse ele um pouquinho mais para cima, ele ajudaria a formar uma copa legal aqui, mas eu perco um pouquinho da visualização da estrutura, então eu vou eliminar ele. Opa! Olha só, eliminei aquele galho. Ele estava num ponto legal. Espero que eu tenha feito a escolha correta. Às vezes dá essas dúvidas aí. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui, só dar um melhor acabamento aqui. Pronto. Assim já facilita a cicatrização. Aqui, galho saindo para baixo, a gente elimina. Galho saindo para cima aqui também vamos eliminar. Aqui tá tranquilo, aqui também tá tranquilo. Esse aqui, esse galho aqui também vamos deixar assim, tá bem distribuído. Aqui atrás também tá tranquilo. Esse aqui tá saindo para baixo, mas é só ajustar ele depois com um arame. Esse galho que tá aqui também tá saindo, tá legal. Esse galho aqui também tá interessante. Tá saindo um aqui para baixo, mas depois é só jogar ele pro lado aqui, que tá ok. Vamos tirar esse aqui, ó. Esse aqui a gente tira. Esse que tá saindo aqui para cima, também tá ok. Também tá beleza. Esse aqui, pessoal, esse conjunto de galhos aqui, ó, eu acho que vai ser interessante mexer nele. Tem muitos galhos saindo no mesmo local aqui, a gente vai ter que trabalhar isso. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Primeiro eu vou tirar esse daqui da frente. Esse aqui. Tem muitos galhos saindo no mesmo ponto e não é interessante. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar aí. Vamos ver. O certo mesmo é eliminar toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui. E é o que eu vou fazer. Vou eliminar tudo isso aqui porque é muito galho saindo no mesmo local. Olha só. Aí eu fiquei com esse líder aqui e esse galho saindo para lateral. Vamos só fazer um acabamento aqui. Às vezes a gente tem que ousar um pouquinho, pessoal, porque se a gente não dá alguns cortes que até dá um pouco de receio de fazer, daqui a pouco se arrepender, mas se você não realizar algumas intervenções, aquele defeito vai ficar para sempre ali, então é melhor pegar e eliminar logo quando tem algo te incomodando. Bom, legal. Olha só, pessoal. Acho que ficou interessante. Tenho que bifurcar muito mais ela, tenho que ramificar bem mais, mas como a gente está agora no início da primavera, né? Nós estamos em meados de setembro, a brotação vai vir bem interessante. E no próximo ano, acredito eu vou fazer mais uma desfolha e mais uma seleção de galhos, e aí sim eu vou aramar essa planta. Esse galho aqui eu tenho que deixar ele mais longo, mais ramificado, e eu vou conseguir fechar uma copa bacana, conseguindo visualizar ainda a estrutura
da planta. Bom, pessoal, acredito que hoje seria isso. Queria falar para vocês um pouquinho sobre o processo de desfolha e aproveitar para fazer a desfolha, estilização nessa guajuvira aqui. Lembrem, pessoal, se acaso vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com os amigos de vocês. Podem comentar que eu vou responder todos os comentários. O Geo também vai colocar aqui o meu Instagram dos vasos Michel Vivian, onde vocês vão encontrar materiais publicados sobre os meus vasos da minha fabricação, e também o Instagram do SC Bonsai Terapia, onde também compartilho materiais, principalmente bonsai, e o site scbonsaiterapia.com.br, onde vocês vão encontrar bonsai, pré-bonsai, ferramentas, acessórios, vasos, tanto meus quanto de outros fabricantes. Dê uma conferidinha lá que tem uns materiais legais, inclusive algumas guajuviras bem interessantes. E essa guajuvira daqui uns dias também vai para o site para que vocês possam ter a possibilidade de adquirir ela, caso vocês queiram. Beleza, pessoal? Acredito que por hoje é isso aí. Me despeço de vocês. Espero estar novamente aqui fazendo mais um vídeo em breve, né? E é isso aí. Pessoal, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até logo.